Glória a Deus. Agora vamos para a mensagem de hoje, que eu trouxe esse tema para vocês. Olha só. Coração puro, consciência limpa e fé sincera. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Coração puro, consciência limpa e fé sincera. Cada tópico desse dava uma bela de uma série de mensagens para cada um deles. Coração puro, consciência limpa e fé sincera. Mas hoje eu vou dar uma pincelada sobre esses assuntos. E eu creio que só em você ler o tema da mensagem já te traz muito temor, sim ou não? Certeza. Porque para mim foi muito revelador tudo isso. Mas antes eu queria saber se tem alguém aqui no nosso meio que aceita o desafio de me dizer quais são, dentro da nossa visão, os elementos indispensáveis para uma célula. Quais são os elementos indispensáveis de uma célula? Eu estou tão mal acostumado a falar célula que eu falo célula. É célula. Amém? Então eu vou ajudar vocês. Bota aí todos eles para a gente ler juntos. Olha só. Um bom líder. É necessário ou não é para uma célula um bom líder? E um bom local? Sim. Uma boa atmosfera. Louvor e adoração ungidos. Revelação da palavra. Rapaz, isso aqui para mim é um dos mais importantes. Por quê? Porque às vezes a palavra ela é só uma mera informação. O que gera transformação é a palavra revelada. Revelação da palavra. Sexto, visão e prática do purê de batatas. O que é o purê de batatas? Comunhão, relacionamento. É ser um. É ser um. A célula é uma família espiritual. Amém? E sétimo, um bom enxerto para 2 células, pelo menos. Ou seja, preparo para as multiplicações. Tá? Então esses são elementos indispensáveis para uma boa célula. E hoje eu queria tratar só sobre o primeiro, que é a necessidade de um bom líder para uma célula. E se a gente fosse trazer aqui todas as características de um bom líder, eu imagino que se eu desse a oportunidade para você trazer o que você acredita que são características de um bom líder, todos aqui teriam tantas e tantas e tantas características, não é? Mas eu queria pegar uma instrução de Paulo a Timóteo. E Paulo tem como objetivo nessa instrução, o alvo dessa instrução é uma pequena palavra. Amor. Amor. Olha como é forte isso. Um bom líder deve sempre lembrar dessa instrução que Paulo traz para Timóteo, na primeira carta lá a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso 5. Olha só. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, diga coração puro, de uma consciência limpa, diga consciência limpa, e de uma fé sincera, diga fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passaram o tempo em discussões inúteis. Querem ser reconhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta convicção. Meu Deus. Queridos, vamos ler de novo o versículo 5. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Um coração puro, uma consciência limpa e uma fé sincera. Bota aí, Bené, para a gente ler juntos. O próximo, isso.
Diga, coração puro, consciência limpa e fé sincera. Esse pastor é doido? Não, eu acredito no segredo do aprendizado, que é a repetição. Deixa eu te dizer uma coisa. Liderar uma célula não é uma missão apenas de crentes experientes. Tem muito cristão experiente que não tem coração puro, que não tem consciência limpa e que não tem fé sincera. Eu acredito que o que faz a diferença em um bom líder é a intensidade da sua busca pelo relacionamento, pela intimidade com Deus, por conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não somente isso. Viver essa sincera vontade de Deus. O que faz a diferença na vida de um líder é o seu caráter aprovado. É a sua integridade. Não adianta eu saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ter caráter. Diga, caráter. Esses aspectos, com certeza, vão fazer diferença para que você colha as bênçãos de Deus como líder. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente mau caráter com muitos seguidores. Essa geração de Instagram, então, meu irmão, parece que fomenta as pessoas a aparentarem o que não são. E é incrível como você vê páginas, perfis de pessoas que trazem conteúdos riquíssimos, com a quantidade de visualizações mínimas. E pessoas que fazem uma simples dança, e pode imaginar a dança que você quiser aí, que essa pessoa consegue milhões de seguidores. Aonde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. A nossa vida, ela flui do nosso coração. Então isso é muito sério. Um coração puro, a pureza é uma qualidade do puro. Pode botar um coração puro, meu filho? Isso. A pureza é uma qualidade do puro. É um estado ou qualidade do que não tem mácula moral. Para facilitar a nossa compreensão, joga aí. Um coração puro é aquele livre de egoísmo, livre de malícia, livre de impurezas. A palavra de Deus mostra pessoas que, como eu e como você, cometeu muitos erros. Você sabe o que mancha a sua trajetória. Mas essa mesma palavra que traz à tona comportamentos errados de pessoas, mostram que algumas delas, através de um arrependimento sincero, de uma mudança de atitude, tiveram o privilégio de ser aprovado por Deus. Isso é muito lindo. Quem tem um coração puro vive para querer agradar a Deus. Quem tem um coração puro não assume uma posição de liderança por uma questão de status. Quem tem um coração puro não se aproxima de alguém para transmitir para a sociedade uma imagem que é incompatível com a sua realidade de vida. Mas porque está próximo de pessoas íntegras, acha que isso ameniza o seu padrão maquiavélico de comportamento. Isso é muito sério. Nós, como líderes, somos responsáveis pelas vidas que o Senhor nos confiou. Quem tem um coração puro vive para obedecer aos mandamentos de Deus. E você pode sempre usar uma boa justificativa para não obedecer.
Mas é exatamente isso que vai estabelecer o nível da tua carreira. Se você é alguém que chega no seu destino com o privilégio de dizer: eu combati o bom combate, não me desviei nem para a direita nem para a esquerda, mas mais me aproveu obedecer a Deus. Ou você pode ser alguém que vai chegar ao final da sua carreira e as pessoas não têm muitas coisas boas para falar a seu respeito. Isso é muito sério. Salmo 51, verso 10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe por que muitos não têm interesse de conhecer a Cristo? Por causa de falta de coração puro dentro das igrejas. Pessoas que estão nas igrejas, conhecem a verdade da palavra, mas insistem em contrariar a obediência. Por isso que tem gente que, assim como eu, diz: eu prefiro morrer do que virar crente. Aquele ali aquele Deus dele, eu não tenho interesse para mim. Ausência de um coração puro. Vocês me entendem? Nós somos referência, queridos. Você pode dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Quantos de nós podemos dizer isso? Sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Uma característica de quem tem uma vida cristã saudável é ter um coração puro. Nós precisamos ter a compreensão de que ser líder não é um sacrifício, é um privilégio. É um privilégio. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a... Uau! Então digo, um coração puro. 2. A importância de uma consciência limpa. Sem exceção, todos nós cometemos erros. Sem exceção. Em algum momento da sua vida, talvez por imprudência, talvez por imaturidade, talvez por iniquidade, você cometeu um deslize, você cometeu um erro, pisou na bola. Isso é fato. Mas uma consciência limpa se refere à ausência de culpa. E o que Cristo fez por mim e por você foi fazer cair por terra todo tipo de legalidade que Satanás tinha contra mim e contra você. Não há mais condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é que você nunca errou. Algum tempo atrás, talvez se você procurar lá no nosso site, você vai ver essa mensagem. O Deus de Jacó. É muito fácil a gente aceitar que Deus é o Deus de Abraão. É muito fácil para nós compreendemos, aceitar que Deus é o Deus de Isaac. Mas de um trapaceiro, um usurpador, um enganador, como pode isso? Isso traz uma reflexão importante. Mas Deus usou a vida de Jacó. Talvez você seja um, porque eu sou. Fiz coisas que me reprovam. Mas se não fosse a revelação do quanto eu fui perdoado por Deus através de um arrependimento genuíno, eu não teria tido o privilégio de viver essa consciência limpa. Porque hoje não há mais condenação contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, um líder, ele precisa ter essa consciência limpa. Não é que ele não tenha sido culpado em algum momento,
Mas hoje ele se arrepende e decide viver a integridade diante de Deus e diante dos homens. Uma boa liderança, ela está ligada nesse aspecto. Hebreus capítulo 13, verso 18. Orai por nós, pois confiamos que temos uma boa consciência, desejando em todas as coisas comportar-nos, diga, honestamente. Isso é forte. Isso é forte. A oração de Davi, depois que ele caiu em si, foi qual? Confessar o seu pecado, se apropriar do perdão divino, para que pudesse se tornar um homem de consciência limpa. Aquele que confessa os seus pecados e abandona, alcança a misericórdia. Isso é forte demais. Então, olha só. Enquanto o caráter é o conjunto de valores que norteiam as ações de um indivíduo, a integridade é a capacidade que esse indivíduo tem de manter o seu caráter intacto. O teu caráter te norteia, a tua integridade te faz agir com base no teu caráter. Pastor, é porque você não conhece a minha história. Eu fui criado numa família de trapaceiros. Eu fui criado numa família de ladrão. Eu fui criado numa família de pedófilos. Eu fui criado numa... Não sei qual foi o contexto familiar que você foi criado. Eu vim aqui para te dizer que essa é uma característica que vai te perseguir daqui por diante. Caráter e integridade. Você recebe isso sobre a sua vida? Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Olha só que forte o que diz primeiro a Pedro, capítulo 3, verso 16. Tendo uma boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Muitos aqui sabem, eu sou advogado. E na região onde eu me desenvolvi, onde eu tinha as pessoas que me conheciam desde pequeno, aquelas pessoas me conheciam como o Dedé, filho do Armando, que pegava o carro do pai escondido, andava só de cueca a cavalo no meio da chuva, alguém totalmente irresponsável. E assim ficou a minha fama. Mas uma vez que eu me deparei com a verdade e desfrutei de uma verdadeira libertação, a coisa mudou. Eu não tinha clientes na região que eu me desenvolvi, porque as pessoas não acreditavam em mim. Aquilo não presta para nada, não. Se for o que eu conhecia. Mas hoje, eu tenho dezenas de clientes lá na região onde eu me desenvolvi. Porque a coisa mudou. Eu trouxe, através da minha mudança de mentalidade, mudança de postura e mudança de atitude, essa confusão. Nós podemos fazer diferente. Não é porque o meu avô era assim, meu pai era assim, eu tenho que ser assim. Há em mim uma nova luz. E cabe a mim andar nessa nova luz. Amém? Quando nós temos a consciência limpa, nada, absolutamente nada nos condena. Como cristãos, olha só, isso é para estar no telão. Como cristãos, como líderes, nosso exemplo tem que falar mais alto do que a nossa voz. Essa ideia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não rola. Deixa isso para o Instagram. Lá é que é o lugar para isso. Mas nós que estamos aqui na vida real,
A nossa vida tem que ser compatível com aquilo que nós pregamos. Terceiro e último, outro comportamento que nos torna líderes amorosos, a natureza de uma fé sincera. E aqui é incrível como a gente quer que as pessoas acreditem na gente, mas a gente tem dificuldade de acreditar nas pessoas. Eu achei muito linda a ilustração que a Eunice trouxe aqui sobre como medir a nota dos seus alunos. Não é um erro pontual ou uma prova específica que vai fazer cair por terra todo o resto. Todos nós temos qualidades. A pior pessoa que você imaginar, você consegue extrair qualidade dela, sabia? Se os teus olhos forem assim. Mas se você é alguém que só consegue ver as coisas ruins, com todo carinho que eu digo, eu tenho um dó de você. Mas você pode fazer diferente. Amém? Então, nós precisamos, como líderes, aplicar fé na transformação dos nossos liderados. Não é porque alguém que você cuida, pastoreia, pisou na bola uma vez, duas vezes, que você vai pegar aquele pavio que está só fumaçando e simplesmente fazer assim, ó, terminar de apagar, não. A palavra de Deus diz, não apagueis o pavio que fomega. Talvez aquela pessoa esteja só sobrevivendo. E é necessário que você chegue com o azeite do Espírito Santo, com a verdade da palavra, e derrame azeite nessa lamparina. E ao invés de ficar chutando, pisando, falando mal dela, murmurando, por tudo que você já fez, e aquela pessoa simplesmente lançou fora tudo que você fez, meu irmão, aplica fé, declara, eu já vejo, vai ser um grande homem de Deus, já é uma grande mulher de Deus, não é isso que vai definir o caráter dele, ele está enganado, e eu repreendo todo espírito de engano, eu declaro, esse irmão, essa irmã, um mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eu era pior do que ele. E estou tendo jeito, por que que ele não tem? Amém? Então, uma fé sincera, olha só, é aquela que confia plenamente em Deus, sem hipocrisia ou dúvida. Se você crê, sem duvidar, você vai ter tudo que você quer, tudo que você precisa. O nosso grande vacilo está na dúvida. Às vezes a gente acha tão dependente de Deus, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente ora para que Deus nos dê a revelação de como a gente se sair de uma situação de engodo, só que a gente quer no nosso tempo. E aí, quando menos espera, a gente está assumindo de novo o controle das coisas, quando na realidade, é como a Luciana orou aqui, sem ti nada eu posso fazer. E a gente vive uma autossuficiência. Quando menos espera, a gente está envolvido em um espírito de incredulidade. E quando menos espera, a gente já não vê mais graça nas coisas de Deus, porque faltou uma fé sincera. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário fé, e essa fé tem que ser sincera. Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Nós, como líderes, precisamos andar a nossa fé. Nós precisamos liberar essa fé agressiva. Essa fé que move montanhas. Essa fé que nos faz ousados. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias àquilo que nós estamos liberando. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece.
Nós precisamos depender de Deus. Eu tenho muita pena de quem quer fazer a obra de Deus sem ter dependência do Espírito Santo. Isso é muito sério. Estava conversando esses dias. Quando o problema vem, sabe como é que eu estou orando agora, Joaquim? Eu digo, Senhor, se as ovelhas são tuas, os problemas também são teus. Então é o Senhor que vai ter que resolver. Eu estou aqui só como um instrumento teu. E eu não tenho solução para isso. Mas se o Senhor é o onipotente, quem sou eu? Então, tá aí. E ele age. Amém? Eu queria te encorajar a buscar cultivar esse coração puro, essa consciência limpa, essa fé sincera em todas as áreas da sua vida. Não é só na sua liderança, não. É em tudo. Na criação dos seus filhos. Certa feita, uma jovem senhora indignada com Deus, sei mais o que fazer. Minha filha é isso, é aquilo, porque a filha dela estava saindo com os amigos do pai dela, se prostituindo. E essa mulher começava a murmurar. Não tem jeito, eu não sei mais o que é que eu faço. A minha filha é uma prostituta. Quando ela foi apresentada a verdadeira identidade da filha dela, ela começou a orar diferente. Ela é uma princesa do Senhor. A minha filha, ela está sendo enganada pelo maligno. Eu não aceito isso sobre a vida da minha filha. A minha filha é pura. A minha filha é íntegra. A minha filha não é prostituta. A minha filha não é isso que as pessoas pensam. E começava a orar declarando a palavra sobre a vida da filha. E o milagre aconteceu. A transformação veio. Como é que você tem orado sobre as pessoas? Como é que você tem orado sobre o seu país? Não tem jeito mesmo não, Brasil. Entra um, sai outro pior. Quando a gente pensa que o outro que saiu era pior, vem um pior ainda. Não tem jeito não. Quantos de nós já falamos isso? Meu Deus. Essa vida tá difícil. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida só é dura para quem é mole, meu irmão. Você tem um espírito de ousadia dentro de você. Você tem um espírito de intrepidez. Você tem promessa. Deus, ele supre as suas necessidades. Então, se veja como Deus te vê e libera essa fé sincera. Amém? Então, olha só. Aleluia. Vamos assumir um compromisso. Que, na realidade, esse compromisso já foi assumido na primeira vez que você orou entregando sua vida para Jesus. O problema é que a gente, muitas vezes, fala coisas sem a revelação da responsabilidade. Sempre que eu tenho o privilégio de celebrar um casamento, eu peço para os noivos declararem. O quê? Eu faço isso repetidas vezes. Todo casamento, quem já me viu ministrar casamento aqui sabe do que eu estou falando. Eu pego as alianças, nós oramos pelas alianças. E eu peço para o noivo repetir, para a noiva repetir. Que essa aliança seja o símbolo puro, consciente, responsável e imutável do meu amor por você. O problema é que a galera se casa sem ter noção do que está envolvido essa decisão. A nossa decisão por Cristo, da mesma forma, com muito mais temor, tem que ser, diga, consciente, responsável e imutável. Se você é alguém que tem essa consciência, você não se permite desviar. Porque essa aliança é imutável. Se você é alguém que tem revelação da responsabilidade, você é alguém com coração puro. Você é alguém que se apropriou da nova criatura
ruptura, e que a partir dali não é mais você, mas é Cristo em você, a esperança da glória. Então os seus comportamentos, as suas atitudes vão ser compatíveis com essa aliança que você fez. Amém? Isso é muito forte. Nós precisamos manifestar uma fé consciente. E aí eu termino lendo mais uma vez, só que no verso 18 de 1 Timóteo capítulo 1. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Meu Deus. Para mim, isso traz muito temor. E eu creio que o Senhor nos capacita, sim, para ter esse coração puro, para ter essa consciência limpa, para ter essa fé sincera. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar. Bota aí o último slide de novo aí, filho, só para a gente ver de novo aqui, porque eu quero que isso fique martelado na mente dos irmãos. Diga, coração puro, consciência limpa e fé sincera. Amém?